Boa noite. Dentro dos nossos estudos de educação ambiental, nós vamos falar hoje sobre resíduos sólidos. Eu vou fazer um breve histórico sobre a história do lixo. O homem tem uma característica de antropogenia. Isso quer dizer que ele traz dentro de si algumas coisas inatas. Uma das coisas que ele traz é produzir o seu resíduo desde o nascimento. Então, desde o nascimento, o homem produz lixo. O lixo só veio a ser um problema a partir de que o homem deixou de ser nômade, porque inicialmente ele não se fixava em nenhuma cidade, então ele ia com a sua tribo, ficava numa região, gerava o lixo, depois se mudava. A partir da Revolução Industrial, a partir de quando as cidades começaram a crescer com rapidez, as pessoas começaram a produzir mais lixo, cada vez mais acumulando e sem ter o que fazer com ele. Na Idade Média, algumas cidades já tinham uma grande quantidade de habitantes. Atenas, Jerusalém, Alexandria, eles já tinham acima de 750 mil habitantes. Roma já tinha 1 milhão de habitantes. Então, nessa época, eles fizeram uma separação. A separação entre o lixo e as excretas. Era só o que era separado. E também não se produzia muitos tipos de lixo, porque não tinha descartável, não tinha indústria. Então, era só 2 tipos básicos de lixo. O lixo comum, eles jogavam ou enterravam. E as excretas, eles começaram a fazer locais especiais, onde as pessoas tomavam banho e construíram através de dutos feitos de canos de barro que levavam aquelas excretas até os rios mais próximos. Na Europa, no ano de 1372, era permitido jogar água pela janela. Essa água, entende-se, água de excretas, né? São águas servidas. Eles jogavam pela janela desde que eles gritassem 3 vezes: lá vai água, lá vai água, lá vai água. Geralmente era o pinico com tudo que tinha dentro que eles jogavam pela janela. Esse costume começou a gerar muitas doenças e eles tiveram que trabalhar alguma forma de tratar esse tipo de lixo. Foi quando eles começaram a fazer coletas. A Alemanha, França, Itália, eles tinham uns coletores que, através de carroças, eles recolhiam os lixos e as águas servidas eles tinham que encaminhar de alguma forma para o rio mais próximo. Então, como é que eles faziam? Eles tinham tipo uns baldes grandes que eram carregados pelos prisioneiros. Então, os prisioneiros recolhiam dentro daquele balde e eles eram obrigados a levar para rio o que tivesse mais próximo para descartar. Aqui no Brasil, quem fazia esse serviço eram os escravos. Eles eram chamados de tigres ou cabungos. Eles carregavam os dejetos das pessoas dentro de barris e levavam para enterrar em fossas que tinham 30 metros de fundura, ou então no rio, se tivesse algum rio próximo. No Rio de Janeiro, a limpeza urbana só começou a partir de 1876. A limpeza era realizada por uma empresa que se chamava Aleixo Gary. E por isso o lixo era coletado por essa Aleixo Gary, e daí que surgiu essa palavra gari. Esse lixo era encaminhado para uma ilha que chamava Ilha de Sapucaia, e todo o lixo do Rio de Janeiro era encaminhado para lá. Essa é a história mais antiga que eu achei sobre lixo no Brasil, foi sobre o rio. Nos anos 70, eles começaram a criar aterros sanitários, que na verdade não são aterros, são só lixões, onde eles depositavam os lixos numa região um pouco distante da cidade, que era o sanitário de Caxias e depois o sanitário de Bangu, que ainda hoje existe. Agora eu vou dar uma definição sobre o que é o lixo. O lixo é diferente de resíduo, que é diferente de rejeito. Lixo é tudo aquilo que você considera que não serve mais. Se não serve mais para você, você considera como lixo. Resíduo é tudo aquilo que ainda pode ser aproveitado do lixo. Então, às vezes, o que é lixo para você não é lixo para outra pessoa, pode ser reaproveitado e é resíduo. E rejeito é aquilo que não tem mais nada a ser aproveitado dele. Não tem como você reciclar, não tem como você usar nem transformar. O lixo, do lixo que a gente produz, o lixo doméstico, 90% é reaproveitado e apenas 10% é rejeito. As causas do aumento do lixo foi a industrialização, concentração urbana e o aumento de produtos descartáveis, né?
A problemática da escassez, a problemática do lixo é você escassear cada vez mais a matéria-prima e gerar... Agora nós vamos falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 10.305, de 2 de agosto de 2010. Essa lei ela vai estabelecer diretrizes, princípios e instrumentos do tratamento do lixo. O artigo 9º dessa lei, que é a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, ela deve observar 3 prioridades, que são elas: a geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos e disposição final. Tudo isso trata essa lei. A Lei 12.305, no artigo 10, ela incumbe o Distrito Federal e os municípios em ação integradas responsáveis pelos seus territórios. Quer dizer que cada um vai responder pelo seu lixo, o território federal e os municípios e o estadual. Os princípios básicos dessa lei, e o principal foi o princípio de prevenção e precaução do poluidor pagador. Ou seja, aquele que poluir, ele vai pagar, ele vai ter uma multa pela poluição feita e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Ou seja, um produto eletrônico que ele tem uma vida que não tem fim, que você, por exemplo, um computador, você usa, quando ele fica obsoleto, você não pode simplesmente jogar. Então, a responsabilidade é do produtor e do consumidor. O consumidor tem que encontrar um local aonde levar aquele objeto obsoleto para ser reencaminhado para a empresa que o produziu. Esse é o princípio responsabilidade partilhada. E o princípio poluidor e pagador é aquele que produziu o lixo ou que produziu qualquer tipo de poluição vai ser responsável, inclusive com pagamento de multas. Os instrumentos que essa lei, os 2 principais instrumentos dessa lei é a coleta seletiva e o sistema de logística reversa. A coleta seletiva é a separação do lixo, dos tipos de lixo. E o sistema logístico é você retornar o lixo, ou aquilo que se tornou resíduo do que você usou, para a indústria que o fabricou. Vamos falar agora sobre os tipos de lixo. Você pode ter um dos tipos de lixo, domiciliar, industrial, pode ser hospitalar e pode ser uma coleta especial. O lixo domiciliar é aquele das nossas casas, que a coleta é feita pela prefeitura regularmente nas nossas casas. Ele pode ser um lixo já previamente separado, se você separar em casa, separar óleo, separar papel ou não, e esse lixo vai ser encaminhado ao aterro sanitário. Existe o lixo industrial, que é uma coleta logística, que é uma coleta que resulta da logística reversa. Ele vai ser reciclado e vai ser incinerado. Esse lixo também ele pode retornar para a indústria fazer algum tipo de limpeza, se for algum produto tóxico ou alguma coisa, algum resíduo contaminante. E existe também o tipo de lixo hospitalar, que é uma coleta especial, ela é feita separadamente dos outros lixos, não pode ser misturada, ela quase sempre é incinerada, porque você vai recolher ali produtos contaminantes, agulhas, resto de coisas que são usadas em hospitais e podem transmitir doenças. Existe também uma coleta especial, que ela se resume nas podas de árvores, entulhos, animais mortos. Esse tipo de lixo ele não pode ser encaminhado para o aterro sanitário comum. Então, existe um aterro separado para ele. O entulho da construção civil ele também requer um tratamento especial. Eu vou dar uma explanação sobre o que é aterro sanitário, porque muitas pessoas confundem o aterro com o lixão. O lixão é aquele local onde as pessoas vão e depositam lixo de qualquer maneira, todos os lixos, um lugar longe da sua casa, longe da cidade, a céu aberto. Vou falar da classificação dos resíduos. Os resíduos se dividem em 2 classes, classe 1 e classe 2. A classe 1 são os resíduos perigosos, tóxicos ou os contaminantes. A classe 2 são os resíduos não perigosos. A classe 2 subdivide em 2 classes, classe 2A e classe 2B. A classe 2A são os resíduos não inertes, são aqueles mais conhecidos como os resíduos orgânicos. Eles são dispostos em aterro sanitário ou podem ser reciclados. A classe 2B são os resíduos inertes. Eles não são solúveis, não são inflamáveis e também não sofrem nenhum tipo de reação química e nem afetam negativamente o meio ambiente. São resíduos do tipo plástico, vidro, às vezes algum tipo de
de ferro também, que ele não se desmancha e não contamina. Então esses resíduos, eles são dispostos também no aterro sanitário. Eles podem ser também, por outro lado, reciclados. Eles não alteram, a sua composição não altera com o passar do tempo. Tipos de tratamento de resíduos sólidos. A classe 1, que são os perigosos, eles têm vários tipos de tratamento. Eles podem ser incinerados, eles podem ser coprocessamento, eles podem ser desorção térmica, que são uma temperatura muito alta para desintegrar. Ele pode ser enviado para um aterro industrial, que é um aterro separado, preparado só para produtos químicos, latas que tem alguma coisa que possa ser contaminante. E eles podem ser enviados também para a estação de tratamento de efluentes, que nesse caso são as discretas, elas são consideradas classe 1. Na estação de tratamento, esse resíduo que é o líquido, a água, a urina, as fezes, elas são tratadas para depois ter muito encaminhamento. A classe 2A, que são os orgânicos não inertes, que são os biodegradáveis, eles podem ser enviados, pode ser feito compostagem, pode ser enviado para o aterro sanitário. A classe 2B, que são os inertes, são aqueles que não se desmancham, como vidro, como plástico. Ele pode ser reciclado, por exemplo, um entulho, concreto, ele pode ser tratado, pode ser reciclado e também pode ser reaproveitado, pode ser também encaminhado para o aterro sanitário. São obras de engenharia que garantem que a disposição final do lixo não venha contaminar o meio ambiente. Eles são locais longe da cidade, pelo menos 30 quilômetros. São fundações que são forradas por mantas para não ter penetração, contaminação do solo. O lixo que é encaminhado para lá não é qualquer tipo de lixo, é um lixo que já foi previamente separado. Eles depositam lixo, cobrem com terra e depois põem o lixo, depois cobrem com terra e assim vão fazendo camadas. Esse lixo, ele vai ser as bactérias anaeróbias que vão decompor esse lixo que está no aterro sanitário. Ela vai produzir o chorume, que é aquele líquido que também será tratado e depois que pode ser infiltrado na terra, e vai produzir também um pouco de gás, e esse gás é queimado. Afinal, quais são os materiais que podem ser reciclados? Materiais que podem ser reciclados são papel, plástico, metais, papelão, sucata metálica, madeiras e alguns outros. E os eletrônicos, eles são o quê? Eles são materiais da manufatura reversa. Eles devem retornar para a empresa dentro da nova lei 10.305, que fala sobre a responsabilidade entre o produtor, o que produz, e o consumidor. Os eletrônicos são lâmpadas, pilhas e baterias. Elas devem retornar ao fabricante através da política da reversa, logística reversa. O aterro industrial, ele tem uma peculiaridade. Para lá você vai enviar produtos que foram contaminados de alguma forma pela indústria. E ele não pode chegar lá para um aterro especial e ser logo depositado. Eles vão ser tratados. Eles vão ser estabilizados ou solidificados, ou encapsulamento ou neutralização. E são alguns produtos químicos que às vezes eles precisam trabalhar com esses materiais para que eles percam a sua capacidade de contaminação, para depois eles poderem ir para o aterro especial, que é o aterro industrial. Queria dar uma observação sobre o tratamento do lixo. O país que mais trata lixo, quase 100% do seu lixo é tratado, é o Japão. Todo o lixo do Japão, quase todo o lixo é reaproveitado. Ele é um exemplo mundial em tratamento de lixo. E agora eu vou deixar uma pesquisa para os alunos. Eu dividi a sala em 5 grupos e eles vão fazer uma pesquisa sobre o que é aterro sanitário, o que é lixão, o que é usina e compostagem, como funciona, o que é uma usina de reciclagem e como funcionam os incineradores. É só isso. Obrigada.